Olá, bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Liliane e neste vídeo eu vou fazer o comentário do capítulo 6, um trecho dele do livro Missionários da Luz. É um livro escrito por André Luiz, aquele mesmo que escreveu Nosso Lar. Por que é importante uma leitura comentada? Porque esse livro ele é riquíssimo, ele nos traz detalhes que hoje, praticamente 80 anos depois dele ter sido publicado pela primeira vez, em 1945, ele traz detalhes que nos causam espanto. Tem coisas que a gente lê e, assim, difícil de entender, de absorver. Para vocês terem uma ideia, a primeira vez que houve a publicação do livro Nosso Lar, vocês não pensem que os espíritas disseram: nossa, que maravilha, olha, no futuro alguém vai fazer um livro, vai fazer um filme sobre esse livro. Não, disseram: imagine, o Luiz está doido. É a imaginação dele, onde já se viu um mundo espiritual tão próximo do nosso mundo material, tão semelhante. Mas o tempo passou e a gente viu que, na verdade, André Luiz descrevia com uma riqueza de detalhes que até hoje nos causam espanto. É por isso que eu convido vocês para essa leitura comentada. Para a gente entender, você que está chegando e vendo esse vídeo pela primeira vez, vai falar: Pê, não vou entender nada. Vai sim, é muito simples. André Luiz, aquele que aparece no Nosso Lar, tem toda a trajetória dele e agora ele está sendo acompanhado, supervisionado por Alexandre. E o que eles estão observando? Um grupo de encarnados que está desenvolvendo a sua mediunidade. Todos nós temos em centros espíritas, pelo menos deveríamos ter um grupo de desenvolvimento mediúnico. Novamente chamando a atenção, isso foi escrito, publicado em 1945, portanto, uma outra realidade, tanto na Terra como no plano espiritual. André Luiz fica espantado ao observar certos problemas desses médiuns em desenvolvimento, principalmente o vampirismo. Ele está agora observando especificamente um rapaz que depois a gente vai ter as informações que é um recém-casado, mas muito ligado à prostituição. Ele faz uso da prostituição, ele tem encontros com prostitutas. Nesses encontros tiveram duas consequências que a gente vai ver aqui. A primeira, existem larvas que atacam o corpo espiritual dele, o perispírito, e estão destruindo as células do aparelho reprodutivo dele. E outra consequência, igualmente grave, é que ele está sendo permanentemente acompanhado de duas entidades que ele encontrou lá, nessas áreas de prostituição, que se grudaram a ele e estão sugando suas energias. Acabou a reunião, esse rapaz, a mãe e a irmã conversam um pouquinho, qualquer coisa, playlist Missionários da Luz, capítulo 5. E aí, ele está indo para casa. Vamos pegar, então, a partir daí, o início do capítulo 6, cujo título é a oração, e a gente já deduz de onde vai chegar essa história. Após separar-se da genitora e da irmã, dispôs-se o rapaz a tomar o caminho da residência que lhe era própria e foi para casa. Seguimo-lo de perto, quem? André Luiz e Alexandre e outros espíritos em processo de aprendizado. Doía-me identificar-lhe a posição de vítima, cercado pelas duas formas escuras. Se você quiser mais detalhe, vou deixar o link. É o capítulo 5, vídeo de número 3. É só você achar a playlist lá, Missionários da Luz, no meu canal, capítulo 5, vídeo 3. As observações referentes à microbiologia psíquica impressionavam-me fortemente. André Luiz, no capítulo 3, descreve o que ele estava enxergando. Ficou curioso? Link aqui também
playlist Missionários da Luz, capítulo 3, e por coincidência, vídeo número 3 também. Bom, agora respirem fundo e me acompanhem. Por quê? André Luiz foi um médico enquanto encarnado. Só para a gente ter uma ideia de que época isso aconteceu, chutando, né? Esse livro foi publicado em 45. André Luiz nos relata que ele ficou, não lembro direito, se 7 ou 8 anos, ele ficou preso ao umbral por uma série de coisas que a gente vai ver no livro Nosso Lar. E quando ele desencarna, né, ele vai para o umbral e ele é acolhido na colônia espiritual Nosso Lar, aonde ele primeiro é tratado e depois ele começa um trabalho. Agora ele vai descrever em detalhes, que para a gente não é tão importante, mas para ele foi, na época que esse livro foi escrito, em detalhes da medicina que ele conhecia, chutando lá pela década de 1930. Uma medicina que hoje não faz mais sentido, quase 100 anos depois. Isso aqui é o que era importante para ele. Mas a gente sempre tem que, quando lê um texto, entender texto e contexto. Não ficar, ele está falando isso em 2026, esses termos não se usam mais, o tratamento é diferente, e patati patatá. Tem toda a razão. Mas, na época que esse livro foi escrito, tinha sentido. Hoje é diferente. A gente não vai se prender a detalhes, porque o importante não é isso. É importante a conclusão que ele chega a partir disso. Então, respira fundo e vamos lá. Conhecia de perto as alterações circulatórias, determinando a embolia, o infarto, a gangrena. Tratara, no outro tempo, inúmeros casos de infecção através de artrites e miosites, úlceras gástricas e abscessos miliares. Examinara atenciosamente no campo médico as manifestações do câncer, dos tumores malignos, em complicados processos patológicos. Vira múltiplas expressões microbianas no tratamento da lepra, hoje nem se diz lepra, se diz hanseníase, da sífilis, da tuberculose. Muitas vezes, na qualidade de defensor da vida, permanecera longos dias em duelo com a morte, sentindo a inutilidade da minha técnica profissional no ataque aos vírus estranhos que apressavam a destruição orgânica, zombando-me dos esforços. Na qualidade de médico, entretanto, na maioria dos casos, quando podia contar ainda com a prodigiosa intervenção da natureza, mantinha a presunção de conhecer variadas normas de combate em diversas direções. No diagnóstico da difteria, não vacilava na aplicação do soro de Hooks e conhecia o valor da operação da traqueotomia no Krupp declarado. Nas congestões, não me esquecia de intensificar a circulação. Nos eczemas, lembraria sem dúvida os banhos de amido, as pomadas à base de bismuto e a medicação arsenial e sulfurosa. Positivando o edema, recordaria a veratrina, o calomelano, a cafeína e a teobromina, depois de analisar detalhadamente os sintomas. No câncer, praticaria intervenção cirúrgica se os raios-x não demonstrassem eficiência precisa. Para todos os sintomas, saberia utilizar regimes e dietas, aplicações diversas, isolamentos e intervenções. Mas é ali. Resumindo, olha, tudo que eu sei da medicina de 1930 não serve para nada aqui. O que eu vou fazer? Então, nós vemos, né, uma pessoa que dedicou a sua encarnação na Terra ao alívio do sofrimento, sentindo compaixão por uma pessoa em sofrimento e perguntando como é que a gente ajuda. À nossa frente caminhava um enfermo diverso. Sua diagnose era diferente. Escapava ao meu conhecimento dos sintomas e aos meus antigos métodos de curar. E agora, né? No entanto, era paciente em condições muito graves.
Viam-se-lhe os parasitos escuros, aquelas larvinhas. Observava-se-lhe a desesperação íntima em face do assédio incessante, porque ele sofria um conflito íntimo, esse rapaz. Ao mesmo tempo que ele era recém-casado, reconhecia que ele gostaria de se dedicar à família, à formação de um novo lar, ele também se sentia atraído por essa esfera de pensamento de uma sexualidade deturpada através da prostituição. Não haveria remédio para ele, estaria abandonado e era mais infeliz que os doentes do mundo. Que fazer para aliviar-lhe as dores terríveis a se manifestarem à maneira de angustiosas e permanentes inquietações? Já havia atendido a entidades perturbadas e sofredoras, balsamizando-lhes o padecimento atroz. André Luiz não era um bobinho que nunca tinha contato com espíritos em sofrimento. Ele já tinha ajudado elas. Não ignorava os esforços constantes de nossa colônia espiritual. Que colônia? Nosso lar. Lembra que ele ficou abrigado lá, a fim de atenuar sofrimentos dos desencarnados de ordem inferior, mas ali, em virtude da contribuição magnética de Alexandre, o grande e generoso instrutor que me seguia, então Alexandre potencializou, ele colocou a mão sobre a fronte de André Luiz e abriu um campo de visão que ele não tinha conseguido ver. E André Luiz ficou penalizado com isso tudo. Observava um companheiro encarnado presa de singulares viciações. Por quais fatores ministrar o socorro indispensável? Poxa, André Luiz estava assim, angustiado, pensando como é que a gente vai conseguir ajudar esse espírito em profundo sentimento de sofrimento, de desespero e de angústia. A gente deve pensar sempre nisso, porque quando a gente vê uma pessoa que, através das suas escolhas, faz uma má opção e sofre, a gente deve pensar em como ajudar, não em como criticar, porque isso não vai resolver o problema dela e vai aumentar a nossa carga de problemas a serem resolvidos futuramente. Ficou curioso? Vá lá no meu canal, se inscreva, ativa o sininho. Quando sair outro vídeo, que é a continuação desse aqui, você vai estar por dentro da solução que André Luiz encontrou. Até mais!